Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre One Piece, a série que estreia nessa quinta-feira, dia 31 na Netflix, e eu já tive a oportunidade de assistir a todos os episódios, por isso esse vídeo aqui não vai ter spoilers e também vai ter alguns trechos de entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com a Amanda, que é responsável pelo cabelo e maquiagem, e com o Jaco, que é responsável pelos personagens que possuem prótese. Então vai complementar bastante o que eu tenho pra falar sobre a série aqui. É lógico que depois eu vou retornar aqui e falar com spoilers o que eu achei. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Na trama, a gente acompanha Monkey D. Luffy, que sempre sonhou em ser o pirata, e pra isso ele vai atrás de um tesouro lendário que é o One Piece, pra se tornar não qualquer pirata, mas o rei dos piratas. Só que pra isso ele precisa encontrar a tripulação ideal pra essa jornada e vasculhar cada canto do mar enquanto ele é perseguido pela marinha, e também encontra outros adversários piratas por aí. Antes de falar sobre o que eu achei da série, eu acho que é muito legal eu alinhar como que tava a minha expectativa com a série. Eu preciso dizer que eu tinha sim alguns receios, principalmente porque a gente tá falando de um anime, né? E os Estados Unidos não tem um bom histórico pra adaptação de anime pra live action, principalmente na Netflix, né? Que a gente teve o Cowboy Bebop, que não foi bem aceito, e também o próprio Death Note, que foi assim tenebroso. Eu tenho um vídeo bem antigo aqui no canal, inclusive, falando. E eu também tinha muito receio de que, se fosse muito próximo do anime, ficasse aquela situação um pouco caricata. E outro aspecto também que eu preciso dizer é que nos trailers eu senti que a gente conseguia perceber algumas situações que eram estúdio. Alguns personagens eles não estavam muito bem caracterizados, e é lógico que a série também trouxe algumas polêmicas, como por exemplo algumas mudanças, como o chinelo do Luffy, né, a caracterização dele. Alguns fãs acabaram criticando essa mudança, inclusive eu cheguei a perguntar para Amanda e pro Jaco sobre essas diferenças de características, quando saber quando mudar. And on adaptations, some changes can be controversial, as was the case with the Luffy's slipper. When do you know what to change and why? When you're making changes going from the manga and the anime to real life, you have to do things, you have to make adaptations where you make things look real and viable, and things that you know that the audience will accept. Because, you know, there's some things like Buggy's ponytails, we couldn't just suddenly have them coming out of his bandana. It didn't look right, it didn't feel right. So there were a lot of things that we tested beforehand to see what it would look like and how it would feel. If it didn't feel right, we decided to just make it feel right instead of staying true to the manga. But we obviously tried to stay as true to the manga all the way through as possible. From our side, basically just making a couple of designs. So with all the fish guys, we went through about 3 or 4 designs each until we found something that works. That's a good blend between a human and a fish character. At the end of the day, we realized that these people were supposed to be just normal guys. They just also happen to be half fish. When you see them in the show, like in the manga, they have human ears, but they also have gills because they can live underwater and above water. Some of them have mustaches and just like regular guys. It was a really strange place to work through, but it's very rewarding to see it all come to life. Mas ao mesmo tempo, vocês sabem que eu fui no Tudum, e lá no Tudum a gente pôde conferir o elenco falando sobre a série, e eu preciso dizer que eles estavam muito empolgados. O ator que fazia o Luffy, parecia que ele não tinha saído do personagem ainda, ele estava super animado, ele pôs a galera pra cima lá também. Então, de ter essa pitadinha ali, me trouxe talvez a possibilidade que seria sim uma boa série, porque os personagens pareciam estar alinhados com o que é a obra original. Pra quem não sabe, a série ela é baseada no mangá e no anime de mesmo nome, criado pelo Eiichiro Oda. É uma obra que existem há muitos anos, se eu não me engano 26 anos, que eles até trouxeram no material de divulgação. E eu também preciso dizer pra vocês que eu assisti o anime depois de assistir a série, então eu tive contato com a série totalmente crua. Quer dizer, eu não assisti o anime completo, tá, gente? Tem aí mais de 1000 episódios, mas eu assisti uns bons episódios pra entender o comparativo narrativo. Dito tudo isso, o que eu digo pra vocês é que foi uma série que eu particularmente gostei
e muito, porém, tem sim algumas ressalvas, eu vou discutir aqui ao longo do vídeo, lógico, sem spoilers, depois no vídeo com spoilers a gente pode entrar em mais detalhes e tudo mais, mas o que eu queria dizer é que eu sinto que narrativamente a história ela funciona muito bem, tem sim algumas coisas que eles acabam tirando do anime, tem algumas diferenças, mas o que eles acabam tirando é mais alguns episódios filler, ainda mais se tratando de um anime que é tão longo, né, e o que a gente tem no entorno dessa primeira temporada é equivalente aí uns 45 episódios do anime. E essa história adaptada, ela funciona muito bem, porque ela vem com essa sinopse principal, né, do sonho aí do Luffy de ser o grande rei dos piratas, enquanto ele é perseguido pela marinha, e essa história, ela vai se estendendo ao longo, né, dos episódios, afinal é o objetivo principal, só que cada episódio, ele tem também uma dinâmica individual, como se fossem quests, então, quando o Luffy, ele se depara com algum outro pirata, aquele episódio, ele vai ser todo temático naquele pirata, então eu achei que isso trouxe um dinamismo muito legal para a série, e não só isso, também como eles trouxeram a narrativa para construir aqueles personagens entre presente e passado, e principalmente dentro de uma mensagem tão presente da série que é sobre os sonhos, sobre perseguir seus sonhos. E além de toda a temática sobre ir atrás dos seus sonhos, a série ela também fala muito sobre o jovem e como eles podem fazer as coisas diferentes em todos os âmbitos. Então eu achei muito legal, por isso que eu também achei uma temática tão positiva na série do que a gente vê. Então a gente tem a essência desses personagens tendo em vista o que eles são hoje e também acompanhar essa jornada que vai transformando eles aí ao longo da primeira temporada. Então eu senti que narrativamente falando, a peteca não cai dessa história, na realidade vai se intensificando, porque cada vez a gente vai indo de degrau em degrau para cada um desses piratas. Então eu achei um dinamismo muito interessante, e depois sentindo o anime, eu vi que a série ela manteve bem o progresso do que é ali no anime. E como eu tinha comentado, os episódios eles acabam tendo essas quests um pouco fechadas, tem alguns que acabam sendo complementares, tipo, uma quest começa ali no episódio 3 e finaliza no episódio 4, e aí depois uma outra, também mais 2 episódios, não essencialmente vai ser uma quest por episódio. E a série ela trabalha muito bem os ganchos, é uma finalização de episódio que mesmo quando são esses episódios complementares, você quer assistir ao próximo, sempre acaba num momento muito interessante. Então eu achei que eles trabalharam muito bem nesse formato maratonável. E aí vamos falar um pouquinho de cada um desses personagens. Vamos começar pelo Luffy, porque assim, gente, o Luffy ele é o personagem principal. Eu acho que esse foi um cuidado que eles tiveram muito grande. Inclusive recentemente na Netflix saiu um encontro do ator com o criador, e uma das coisas que o próprio criador falou nesse vídeo é que eles tiveram uma preocupação em fazer o live action somente no momento em que eles conseguissem ter um CGI melhor, em que as coisas estivessem mais atuais, mas que a maior preocupação dele era justamente o protagonista, e que quando ele viu a fita de audition, né, do ator, ele começou a dar risada, falando que ele era perfeito pro papel. E assim, gente, eu acho que esse menino, ele deve ter visto sim todos os episódios que já estão disponíveis, deve ter lido o mangá, ele tem umas feições muito equivalentes à do Luffy. Aliás, esse é um aspecto muito interessante que a série trabalha, porque apesar dela condensar algumas características para justamente não beirar ali ao caricato da coisa, ainda assim eles trazem momentos, trazem cenas, focos que são muito similares ao anime, seja um olhar fechado de um personagem ali falando, algumas movimentações de luta, algumas feições. Eu acho que o elenco dos principais, dos personagens que são a Nami, o Zoro, o Usopp, o Sanji, foram excelentes atores escolhidos ali, eles conseguem fazer o negócio sem ficar escrachado. Então isso realmente foi algo que me ganhou bastante aí assistindo a série. E o Luffy, ele é realmente um personagem apaixonante, porque ele é daqueles personagens que contagia dentro da proposta que ele tem de projeção de vida, e como ele traz isso para os seus tripulantes também, né? Então eu achei que ele tá perfeito no papel. Eu me coloco, lógico, num papel que eu não sou uma grande consumidora de One Piece, por isso eu quero ser muito honesta aqui com vocês, e eu sinto que a série, ela vai funcionar para pessoas, por exemplo, que nem eu, que gosta do universo de animes, mas não consome tanto, consome um ou outro, mas eu também acho que vai agradar sim os grandes fãs de anime, principalmente por esses cuidados que você vê que a série ela acaba tendo, principalmente em movimentação, em algumas cenas, em algumas feições, sem ficar caricato. Inclusive, eu sinto que ela é uma série muito para quem, por exemplo, gosta de Cobra Kai, que tem todo o aprendizado dos personagens, tem uma mensagem muito positiva, principalmente dentro de um contexto, né,
Por exemplo, piratas que são mal vistos, a gente vê um contexto muito positivo por causa da perspectiva do Luffy, então ele é um personagem muito positivo e ele contagia assim, eu gostei muito. Também gostei muito da Nami. A Nami, ela é uma personagem que eu gosto de como as pessoas que ela acaba tendo contato acabam moldando um pouquinho mais da personalidade dela, porque ela é uma personagem mais misteriosa, a gente entende mais dela mais pro final da temporada, e o Zoro, ele vem como esse exemplo, né, de cenas muito bem feitas de luta e uma personalidade bastante presente também. Eu tô apaixonada nesse personagem. O Usopp, ele tem uma característica dele que tá já no anime, mas aqui é um pouquinho mais pro personagem ele ter aí um desenvolvimento ao longo dos episódios. E o Sanji, ele é simplesmente sensacional também. É um conjunto de personagens que funciona muito bem dentro de uma mitologia muito bem construída. Uma das coisas que eu gostei muito é que eles trazem esse universo e eles logo te explicam. Eles não ficam te enrolando, então você tem as respostas rápidas ali. E eu também gostei muito da personalidade dos piratas e como foi evoluindo aí. Inclusive, eu cheguei a perguntar sobre o Bug, ele tá nos trailers já, porque eu particularmente tenho medo de palhaço, foi um dos meus episódios favoritos e eu queria saber mais sobre esse personagem. But I have to say, I was obsessed with Buggy. That was more a personal question because I'm really scared of clowns and he was so scary for me. How was the process for that character? Buggy's got a clown nose. It's not actually a synthetic clown nose, it's actually his real nose. So we went through a few different stages to design a prosthetic that's light enough but has the shape of a round clown nose and still blends into his skin as if it could be a real nose. We came up with a shape and a color of his nose that looked good, and then Amanda and her amazing team designed the rest of Buggy's makeup. We basically used the color walk as reference for the colors and the shapes on his face, and obviously we had to adjust those shapes and things to fit on his face correctly, so the skull and crossbone and all of that. And again, Yaku's team, it was really a hand-in-hand process because Yaku's team helped us create the tattoos, because his skull and crossbones are actually tattoos we made up in our own story, and so they never change, they're always the same, but his eyes can move and they smudge as he transitions through the story. But it was really a collaboration between myself, Jeff the actor, between the prosthetics team, and with our input from the color walk and from Matt and Steve, who were the showrunners. Right. It was a really great process between all of us creating the look. Oh my god. I didn't see that. Oh, that's so scary for me. We had Jeff 3D scanned. We were able to make his head, because obviously, as you see in the preview, Buggy's body parts can pop off. We made a couple of props of him, and it's really creepy when you see it in real life. Yeah, and you have it in your home. Don't you a little bit scared at night? No, there's so many strange things in here. Buggy feels right at home, so... Yeah. Agora, uma coisa que eu preciso falar, já que a gente falou principalmente da caracterização, pra mim aqui é onde a série ela peca um pouquinho mais. Tem algumas coisas de produção que eu acho que eles podem aprimorar numa segunda temporada. Em personagens que precisam de mais prótese, por exemplo, é bem gritante, mas assim, também você meio que compra aquele universo. Mas eu acho que o que mais me incomodou é que eles usaram peruca e não foi uma peruca muito natural, mas sim sintética nos humanos. Conforme você vai assistindo a série, você percebe que talvez tenha sido algo proposital, mais ou menos talvez que nem a Dua Lipa ali em Barbie, sabe? Mas como eles têm muito bem definido o mundo dos humanos, e por exemplo, o Luffy, ele é o cabelo do ator mesmo ali. Eu acho que os atores que usaram perucas, eles poderiam ter colocado um material um pouco mais natural. Tem algumas perucas que elas estão realmente feias assim de ver, tem alguns personagens pontuais aí. Inclusive eu cheguei a perguntar pra eles também qual que foi o personagem que deu mais trabalho na caracterização. Which character did you like the most with the prosthetic work, and which one took the longest to complete, including makeup and hair? I really enjoyed designing the prosthetic Arlong, but Arlong is definitely one of the favorite characters I've ever had the pleasure of working on. It was a real challenge because he's such an iconic character, and in the anime and in the manga, he's got a really long saw-shaped nose. Obviously, we have to bring it into the real world, so we kind of went back to where he came from, and he's based on a sawtooth shark. McKinley,
used, the actor was so good at what he did. He just sold the whole character once we applied the prosthetics. Definitely Arlong was a highlight of my career so far. It's been amazing to be able to work on these characters. E outra coisa que eu preciso dizer também é que eu tinha comentado sobre uma das preocupações serem dos personagens não ficarem muito caricatos. A série, de uma forma geral, não tem, mas eu acho que alguns personagens eles acabam beirando, sim, que não fica algo tão natural, mas acabam sendo personagens mais secundários. Por exemplo, eu gostei muito de uma história específica aqui que a gente acompanha, mas uma das atrizes que faz determinada personagem eu já não gostei tanto. Alguns capangas também não. Esses capangas específicos ficaram mais caricatos. No vídeo com spoilers eu falo abertamente quem são. Então, o que eu quero dizer, eu acho que pra mim o maior ponto negativo da série foi alguns fatores com a produção que eram visíveis desde o trailer, sim. Mas no mais, eu acho que foi uma história que ela super me levou. Eu realmente saí muito apaixonada por esses personagens. Tem tipo uma ceninha pós-créditos ali que já dá um indício do que a gente vai ver numa possível segunda temporada, que no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não foi confirmada, mas o que eu senti assistindo a série é que eles pretendem que seja uma série bem longa, assim como o anime foi, apesar da série acabar correndo um pouquinho mais de número, né, de episódios, até porque os episódios eles são maiores do que do anime, tá? Não são 20 minutos, tem aí 50, uma hora, alguns episódios, mas eu honestamente saí tão apaixonada pela história que se todo mundo estiver odiando, eu pelo menos vou ter gostado. Eu realmente me diverti, eu realmente gostei muito da construção desses personagens, como eles fizeram, e eu espero muito que os fãs de One Piece também saiam com essa mesma sensação. O que eu sinto aqui assistindo de primeiro momento One Piece é que eles tiveram muito cuidado em serem muito fiéis à obra original, mesmo que tenham algumas mudancinhas, que nem eu falei. Eu acho que é aquele tipo de obra que vai contemplar sim os fãs e ainda conquistar um novo público como eu. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando pra primeira temporada de One Piece da Netflix? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas que vocês tinham com relação à série. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!